vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo de número 9. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Uma palavra que vai abençoar você poderosamente. Uma palavra que vai lhe direcionar. Eu sei que você chegou aqui essa noite precisando ouvir uma mensagem. Eu sei que você está nos ouvindo agora também e você está querendo receber uma palavra de Deus. Então, Números capítulo 9, verso 15. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sob a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria. E de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se levantava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel paravam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, paravam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se levantava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, levantando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Levantando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Amém? Que palavra tremenda. Quero orar com você. Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, aplica esta palavra nessa noite com poder, com graça, com revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar outra vez para você entender este momento. O povo de Israel tinha sido tirado do Egito. Eles estavam no deserto. Esse povo nunca antes tinham andado pelo deserto. Lembre que eles eram escravos. Por 400 anos, esse povo era escravo lá no Egito. Então eles não saíam para o deserto. Eles não conheciam o deserto. Mas então Deus liberta este povo. E Deus leva eles para o deserto. No deserto, Deus deu umas instruções para Moisés construir um tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma espécie de tenda, coberta com panos. Dentro dessa tenda tinha os objetos sagrados, que era a menorá, a mesa com os pães da preposição, um altar para oferecer o incenso, e tinha uma cortina que separava o meio daquele tabernáculo. Do outro lado da cortina tinha uma arca, a arca da aliança. Então essa tenda estava no meio do arraial do povo.
E aí Deus chega para eles e diz o seguinte: olha, eu vou descer com a minha nuvem sobre o tabernáculo, sobre essa tenda. E enquanto a nuvem estiver sobre a tenda, vocês não vão para lugar nenhum, vocês não arredam o pé. Fiquem todos aí, esperem, fiquem no lugar em que a nuvem está parada. Agora, se a nuvem se levantar de sobre o tabernáculo e começar a se mover, então vocês desmontem suas tendas, arrumem suas bagagens e sigam a nuvem. Quando a nuvem parar, vocês param. E assim Deus ordenou. Deus disse: pode ser que a nuvem fique muitos dias. Se ela ficar muitos dias, vocês devem ficar parados por muitos dias ali. Agora pode ser que a nuvem fique poucos dias. Então poucos dias vocês ficam parados. Pode ser que a nuvem fique só uma noite, de uma tarde até o amanhecer. Quando amanhecer, a nuvem já se move, então vocês se movem também. Olha que interessante, olha que tremendo. O que é que Deus estava fazendo com tudo isso? O que é que Deus estava intencionando? O que é que Deus queria para aquele povo? Qual o propósito de tudo isso? Escute o que eu vou lhe falar. A nuvem, ela representava a presença de Deus. Repita comigo: a nuvem representava a presença de Deus. Amém? Então aquela nuvem estava sobre aquela tenda, o tabernáculo, representando o quê? Que Deus estava no meio do povo. Deus continua dizendo a mesma coisa para você, para cada um de nós. Qual a palavra de Deus para nós? Eu estou no meio de vocês. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vocês. Deus estava querendo ensinar o povo o seguinte: eu estou com vocês. Estou no meio de vocês. Eu estou aqui com vocês. Agora veja que era um deserto, que eles não conheciam. Amados, quem nunca andou num deserto para andar a primeira vez sofre. Tem um amigo meu, o pastor Charles. Tem algum mistério hoje aqui. Vem cá, meu ajudante. Oi. Aleluia. Pastor Charles foi em Israel. Baixa um pouquinho mais para mim, esse microfone aqui. Só um pouquinho mais. Ele foi em Israel agora, ano passado, com uma caravana. E aí ele foi para o Monte Sinai, que é o monte aqui da Bíblia, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E lá é o deserto. E ele conta que ele quase morre no meio do deserto para subir aquela montanha tão alta. Ele não tinha costume, nunca tinha andado num deserto. E foi andar, quase morre. Então uma pessoa que nunca andou num deserto, irmãos, é uma experiência bem complicada. Então esse povo estava no deserto. Me dá esse outro, por favor. O povo estava no deserto. E eles não conheciam aquele deserto. Então Deus estava dizendo: olha, eu vou ficar no meio de vocês. A minha nuvem é a minha presença. Eu quero ensinar algo para vocês. Vocês não conhecem o deserto. Eu conheço. Vocês não sabem o caminho. Eu sei. Glória a Deus. Amém. Deus estava dizendo: vocês não conhecem esse caminho, é um novo caminho. Vocês não conhecem esta rota, é uma nova rota. Quantas vezes você está em um novo caminho que você não conhece? Quantas vezes você está diante de uma trajetória, de uma jornada que você não conhece? Todo mundo enfrenta momentos assim, que não sabe para onde ir, não conhece o caminho. É algo novo.
Assim estava aquele povo no deserto. Mas Deus estava dizendo para eles: eu estou aqui para mostrar para vocês o caminho nesse deserto. Diga glória a Deus. Eu digo para você nessa noite: Deus está com você em qualquer deserto que você possa enfrentar, para te mostrar o caminho por onde você deve andar. Então eu quero aplicar para você aqui algumas lições sobre o que Deus estava ensinando ao seu povo. A primeira lição é: Deus estava ensinando aquele povo a aprender a ser guiado por Ele. Deus queria, com aquela história de mostrar a nuvem levantando, e eles terem que seguir a nuvem parando, eles terem que parar. Deus estava ensinando para eles o seguinte: eu quero ensinar vocês a aprender a ser guiado por mim em qualquer momento. Deus quer dizer para você a mesma coisa hoje. Ei, meu filho, ei, minha filha, aprenda a ser guiado por mim. Eu é que vou te guiar, eu é que sei o caminho. Então quando eu falar pare, pare. Quando eu falar ande, ande. Eu é que vou te guiar no meio desse deserto. Eu é que vou te mostrar por onde você deve seguir. Deus queria que o povo aprendesse a ser guiado por Ele. Quantas vezes nós precisamos que Deus nos guie? Quantas vezes você está diante de uma situação que você diz: Deus, o que eu tenho que fazer agora? Qual o passo que eu tenho que dar, Senhor? Deus queria que o povo aprendesse a ser guiado por Ele. Irmãos, o servo de Deus, ele tem que aprender a ser guiado por Deus. Porque se você quiser andar por sua conta, se você quiser andar do seu jeito, você corre um grande risco de errar o caminho. Você corre um grande risco de se perder. Você corre um grande risco de até morrer no meio dessa situação. Porque quem não sabe andar no deserto, andar de qualquer jeito, corre riscos de se perder, corre o risco de morrer, corre o risco de ficar, irmão, sem saber o que fazer. É um deserto. Talvez você está num deserto na tua vida também. Pastor, eu estou enfrentando um deserto no meu casamento. Pastor, eu estou enfrentando um deserto na minha vida. Pastor, eu estou passando por um deserto. Ei, irmãos, a palavra de Deus para você essa noite é: deixe Deus te guiar nesse deserto. Não arrisque a querer andar nesse deserto sem a direção de Deus. Então Deus está dizendo assim: ei, se a nuvem parar, parem, não sigam. Não dê um passo se a minha nuvem parar. Quantas vezes a gente quer fazer algo a mais? Quantas vezes a gente quer, resolver na nossa força logo? Mas Deus disse assim: ei, se a nuvem parar, parem. Se eu parar, parem. Não vai adiantar vocês tentarem a caminhada se eu parei. Era Deus que estava marcando o ritmo deles. Se eu avanço, vocês avançam. Se eu paro, vocês param. Se eu parar muitos dias, vocês param muitos dias. Se eu parar poucos dias, vocês param poucos dias. Se eu parar uma noite, parem uma noite. Mas aprendam a depender de mim nesse deserto. Mas aprendam a andar na minha direção nesse deserto. A segunda coisa que Deus quer ensinar é sobre a obediência. É sobre a obediência. Eu acho tremendo. Olha só, leia comigo, por favor. No versículo 20 diz assim, ó: e era que a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, paravam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Então, como Deus falava, se Deus falasse, parem, eles paravam. Deus falava, andem, eles andavam. Obediência.
Ei, irmãos, cadê a tua obediência a Deus? Quantas vezes Deus falou para você parar e você não parou? Quantas vezes Deus falou, avance, mas você ficou com medo e não avançou? Então o que Deus queria que eles entendessem? Aprendam a obedecer. Aprendam a obedecer. A obediência é uma das coisas mais extraordinárias que Deus espera de um servo dele. A obediência. Você está obedecendo a direção de Deus para a tua vida? Você está obedecendo o que Deus está te falando? Ei, irmãos, você está obedecendo as direções que Deus te dá? Ou você está sendo teimoso? Quem é teimoso acaba sofrendo. A pessoa teimosa, a pessoa que não espera Deus falar, Deus direcionar, a pessoa que não obedece, a pessoa que não entende, ela sofre. Deus espera de você obediência. Então o povo de Israel fazia exatamente como Deus dizia. Parem, eles paravam. Ah, Deus ama gente obediente. Deus ama pessoas obedientes. A terceira lição que esse texto ensina é sobre confiar. É sobre confiança. Deus quer que você aprenda a confiar nele. Amém, amados? Glória a Deus, chuva boa, hein? Aprenda a confiar. Se você está num deserto e você não sabe o caminho, confie no Senhor. Se você está enfrentando um vale, se você está enfrentando um problema, confie. Confie no Senhor. Ele sabe o melhor para você. Ele sabe o melhor caminho. Ele sabe de tudo. Aprenda a confiar. Aprenda a confiar em Deus. A gente muitas das vezes quer dar uma ajudinha para Deus. Deus está demorando muito. Deus está demorando demais se mover. Eu vou dar uma ajudinha. Eu vou dar uma força. O maior erro da gente é querer tentar ajudar a Deus. Por achar que Deus está demorando demais se mover naquela situação. Por achar que Deus está demorando demais resolver o problema. Ah, Senhor, o Senhor já parou faz tanto tempo, o Senhor não se move. Já era para o Senhor ter se movido há mais tempo. Ei, irmãos, se Deus não está se movendo como você esperava ou espera, é porque Ele sabe. Ele sabe o porquê que Ele não está se movendo no tempo que você quer. Deus sabe. A gente fica querendo que Deus mova logo. Não, Senhor, eu quero logo chegar na terra prometida. Porque eles estavam caminhando para a terra prometida, que era a bênção deles, que era o milagre deles, que era a vitória deles. E a gente que é apressado, a gente que é muito agoniado, fica logo dizendo, não, eu quero que aconteça logo. Eu quero que o Senhor faça logo esse milagre. Eu quero que o Senhor me dê logo essa bênção. Mova logo, Deus. Eu acho muito importante esse ensinamento. Porque, olha só, volte comigo para ler, por favor. No versículo de número 22. Quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Mas ela se levantando, eles partiam. Podia ficar 1 dia, ou podia ficar 1 ano, a nuvem parada. Eles tinham que esperar.
Eles tinham que esperar Deus se mover. Talvez você diga assim: pastor, eu estou nesse deserto, pastor, já está 1 ano, já está 2 anos, já está 10 anos, pastor, que eu espero que Deus faça algo logo, que Deus se mexa logo. Mas quem somos nós, irmãos, para dizer quando é que Deus tem que se mexer em algo? Para dizer quando é que Deus tem que se levantar logo? Não. Deixa Ele fazer a obra dele. Então ele queria que o povo aprendesse a confiar. Confie, eu sei o que eu estou fazendo. Tem um versículo que diz assim, que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então talvez aos teus olhos Deus parou há muito tempo, mas Deus na verdade não parou. Ele está trabalhando, só que os teus olhos não estão vendo. Deus está trabalhando, mas os teus olhos não estão percebendo ainda. Mas quando Deus revelar, você vai ver a grande bênção que Ele fez. Amém? Então se era um dia, fique em um dia. Se é 1 ano, fique em 1 ano. Confie, eu sei o que eu estou fazendo. Confia no Senhor, irmão. Por mais que você queira que chegue logo a terra prometida. Sabe quantos dias durava a caminhada? Se fosse andar direto assim? 40 dias. 40 dias era a caminhada que levava do Egito, onde eles estavam escravos, até a terra prometida. Mas sabe o que Deus fez? Deus fez durar 40 anos. O que era 40 dias durou quantos anos? 40 anos. Ah, Deus malvado, por que não deu logo, né? Talvez você podia pensar isso. Ah, mas Deus sabe o que estava fazendo, irmãos. Sabe por que Deus teve que levar 40 anos para colocar aquele povo na bênção? Porque no meio do povo tinha gente que era incrédula. No meio do povo tinha gente que era murmuradora. No meio do povo tinha gente que não confiava. Então Deus falou assim: olha, então é o seguinte, era para ser 40 dias, mas vai ser 40 anos, porque eu tenho que limpar. Eu tenho que tirar do meio de vocês quem não está confiando. Eu tenho que tirar quem não está crendo. Eu tenho que fazer uma limpeza. Eu tenho que ter gente comigo que acredita no que eu estou fazendo. Talvez você poderia já ter alcançado o que você espera de Deus. Mas pode ser que uma incredulidade esteja impedindo. Pode ser que uma murmuração esteja impedindo as coisas acontecerem mais rápido. Então Deus para mais tempo. Porque Deus tem um trabalhar na vida de cada pessoa. Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada pessoa. Ah, pastor, Deus está trabalhando na minha vida, pastor, já faz um bom tempo. Ah, pastor, é o deserto que eu estou atravessando, pastor. Você não... Deus está trabalhando na tua vida. Deus está tratando com você algumas coisas. Deus está ajustando algumas coisas. Deus está corrigindo algumas coisas. Ele precisa que você se alinhe à vontade dEle. Para que Ele continue se movimentando. Para que Ele continue avançando. Deus queria obediência. Escute o que eu vou dizer para você. Deus sabe o melhor caminho para cada um de nós. E cabe a nós confiar em sua liderança. Mesmo que isso signifique permanecer em um lugar por um período de tempo indeterminado. Precisamos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo
que não possamos ver ou entender completamente seus planos. Deus está fazendo alguma coisa. Deus está trabalhando. Parou a nuvem? Parem. Eu preciso ajustar algumas coisas com vocês. Só vamos continuar andando quando eu ajustar algumas coisas aqui. E toda vez que Deus parava, Deus fazia ajustes. Deus fazia correções. Toda vez que Deus parava, Deus trazia uma lição. Deus exortava, Deus trazia uma palavra dura. Irmãos, Deus estava fazendo algo no meio do povo primeiro, para depois Deus entregar para eles a terra que manava leite e mel. Diga assim comigo: Deus está fazendo algo na minha vida, me preparando para que lá na frente eu possa entrar na terra que mana leite e mel. Diga glória a Deus. Deus queria ensinar aquele povo a aprender a ser guiado por Ele. Deus queria ensinar sobre obediência. Deus queria ensinar sobre confiança. Mas Deus também queria ensinar sobre fé. Sobre fé. Irmãos, deserto só sobrevive quem tem fé. O deserto na vida de um crente, você só vai sobreviver a ele se você tiver fé. Porque geralmente os desertos têm um propósito. O propósito do deserto é ver como está a tua fé. Quem não tem a fé forte, quem não tem uma fé consolidada, quem não tem uma fé consistente, não suporta desertos. Ah, pastor, o deserto do meu casamento não aguentei não, abri mão, chutei o pau da barraca. Ah, pastor, o deserto na minha vida com os meus filhos não deu certo, eu larguei de mão. Ah, pastor, irmãos, Deus quer ver como está a tua fé. E o melhor lugar para ver a tua fé é um desertozinho na tua vida. É um deserto. Deserto é o lugar de crentes mostrar a sua fé. Que você olha para um lado, é só sequidão. Você olha para o outro, é só poeira. Você olha para frente, você tem quase miragem, né? Porque no deserto geralmente dá miragem nas pessoas. Você olha para trás e diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? A fé vai te sustentar no meio do deserto. A fé vai manter você de pé nesse deserto. Fé. Seguir a Deus é entender que Ele sabe o melhor caminho para nós. Aquele povo não sabia o caminho. Aquele povo não sabia o melhor caminho. Por mais que alguém pudesse dizer assim: não, eu acho que por aqui vai ser mais fácil essa trajetória. Não, irmãos, Deus sempre sabe o melhor caminho. Deus sempre sabe o melhor caminho. Deus é o conhecedor de todas as coisas. Deus sabe por onde entrar e por onde sair. Confia no Senhor. Dependa dEle. Obedeça a Ele. Coloque o teu coração nele. Dependa de Deus. A nuvem é a tua direção. Não largue a direção da nuvem. Não pense que você sabe como resolver. Não, deixa a nuvem mostrar a direção. Se ela for para frente, siga em frente. Se ela for para o lado, vá para o lado. Tem direções que Deus dá para a gente, que na hora que a gente recebe parece que é loucura. Tem coisas que Deus fala, que na hora parece que não tem lógica. Como assim, Deus? Como assim o Senhor está mandando eu agir dessa maneira, nessa situação? Irmãos, Deus sabe como entrar e como sair. Deus sabe o caminho.
Você não está vendo porque você não conhece o deserto. Quem conhece? É quem está em cima. Deus estava em cima vendo tudo. Ele estava no alto vendo tudo. O povo estava embaixo. Quem está embaixo, a visão é curta, vê pouca coisa. Para quem está lá em cima, vê tudo, vê tudo, vê tudo. Deus está vendo tudo na tua vida. E Ele está no controle para te mostrar o caminho nesse deserto. Em nome de Jesus. Devemos aprender a confiar na liderança de Deus. Seguir suas orientações. Devemos acreditar que Ele tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Que esta palavra te abençoe nessa noite. Se coloque em pé.